Olá amigos, estamos começando mais um Momento Empresarial que no programa de hoje vai discutir o mercado de vinhos. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a Érica Mesquita, que é nutricionista, colunista do jornal O Correio e também sócia proprietária da Line Home, que representa o vinho da família Valduga aqui no Triângulo Mineiro. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua vinda aqui ao programa, porque esse é um assunto assim que todo mundo tem muita curiosidade, todo mundo aprecia muito, que são os vinhos. Eu gostaria que você falasse como você, uma mulher, né, entrou nesse mercado e é uma sommelier, como é que a gente pode chamar? Tem outros nomes, né? Enóloga, enófila. Isso. Né? Então eu gostaria até que você começasse, inclusive, dando essas definições que tanto, às vezes, nos confunde o que é uma coisa ou outra. E também o que chama atenção, uma mulher, né? No Triângulo Mineiro, que é uma região até um pouco machista. Sim. E a gente vê uma mulher falando sobre vinhos, que é uma coisa assim, muito mais voltada ao mercado masculino, né? E eu gostaria que você falasse, então, como é que você começou nesse mercado. Tá. Eu me formei em nutrição e a partir daí que eu comecei a fazer minha especialização, né, em nutrição clínica. Estudei sobre suco de uva, vinho tinto e doença cardiovascular. A partir desse momento, eu nunca mais fui uma nutricionista clínica. Comecei a me especializar mais em vinhos. Hoje eu sou especialista em vinhos pela Wine Spirit Education Trust, que é uma das melhores escolas de vinhos do mundo, que é em Londres, né? Eu sou sommelier pela Fieser, que é uma escola também do Piemonte. E também trabalho como colunista do jornal Correio e sou a representante da família Valduga no Triângulo Mineiro. E agora tem uma nova loja que é a Line Home. Então, assim, minha vida é muito focada pro vinho e voltada para meu trabalho é todo do vinho. Todo mundo fala, você trabalha numa área tão boa, mas é um trabalho como qualquer outro, né? A diferença que você me perguntou, essas questões sempre me perguntam também. Você é enóloga? Não, eu não sou enóloga, né? Enólogo é quem produz o vinho, quem acompanha todo o processo de plantio das uvas, colhe as uvas e faz o vinho, elabora o vinho. Esse é o enólogo. Você poderíamos ser chamados de enófilos, que somos os apaixonados por vinhos, que gostamos de entender um pouco mais sobre vinhos, tomar vinhos diferentes. Esses são os enófilos. Eu sou sommelier. Sommelier é uma outra característica, né? Uma outra definição para o profissional da área do vinho. Ele é que cuida de todo o serviço do vinho dentro do restaurante, que elabora dentro dos restaurantes a enogastronomia, a junção entre o vinho e a comida, é quem cuida de todo o cardápio, das harmonizações. Esse é o sommelier. E também existe uma outra definição que eu gosto de falar, que são os enochatos. Enochato, você vai ver que eu faço parte desses. O enochato é aquele que talvez não entenda muito, mas se diz um enólogo ou até um grande sommelier, né? É aquele que na verdade tem muitos preconceitos, né? Porque o vinho ele é para ser bebido de uma maneira menos glamourizada, né? Até para a gente conseguir trazer ele para o mercado de uma forma mais acessível para todos. Eu tenho um amigo que foi no Chile e lá ele começou a tomar gato negro. Sim. Aí ele chegou num restaurante fino e falou assim, eu queria continuar tomando um gato negro. Aí o garçom falou para ele, não, o gato negro é para as carnes. Ou seja, né, que ele merecia um vinho mais de categoria. Sim. Mas enfim, é uma piada que a gente sempre brinca aí com a história do gato negro. Agora, me conta, esse mercado é um mercado que vem evoluindo no Brasil, ele vem crescendo. Me parece que o brasileiro ele percebeu as vantagens de saborear o vinho, as vantagens de tomar o vinho, o quanto faz bem para a saúde. Como é que você vê esse crescimento?
Olha, faz 10 anos que eu trabalho com vinhos, né? Que eu trabalho como a representante da família Valduga e eu vejo um crescimento muito grande com relação ao consumo. Isso se deve a vários fatores. Eu acho que as pessoas hoje também estão um pouco mais preocupadas com a questão de ter uma vida mais saudável, de praticar uma atividade física, de beber uma bebida que realmente traga algum benefício. Né? Além disso, o vinho ele é relaxante, né? Depois de um longo dia de trabalho, eu acho que é interessante que você consiga tomar uma taça de vinho. O problema em tudo isso é que ainda somos bebedores de final de semana. Né? O vinho ele é recomendado para ser um ajudante na saúde, assim, para melhorar a saúde, é sempre junto com as refeições e que a gente tome uma taça de vinho junto às refeições. E isso todos os dias. O que a gente ainda vê muito são pessoas que ficam a semana inteira sem beber e daí chega no final de semana ela toma tudo que ela não tomou na semana inteira. Né? Então a gente vê pessoas que tomam uma garrafa, 2 garrafas de vinho sozinha no final de semana, né? Então essa já não é uma recomendação tão boa, né? Porque não está apreciando, tá bebendo mesmo, né? Então por isso a gente fala de degustar, porque o vinho tem essa característica, a comida com o vinho, ela é um casal perfeito, né? E para cada comida tem um bom vinho. E a gente ainda tem a questão que nossa região ainda tomam-se mais vinhos tintos. As pessoas ainda não gostam muito de apreciar os vinhos brancos e os espumantes, que para a nossa região são vinhos que caem melhor, porque a gente tem uma região muito quente, né? Seca também. Muito seca, muito quente. Os vinhos brancos e os espumantes, eles conseguem harmonizar melhor, porque eles têm gás carbônico no espumante, porque o vinho branco tem acidez, e aí consegue uma gama maior de pratos para poder acompanhar, né? Então, assim, eu percebo que o mercado, ele aumentou muito, as pessoas eu recebo muita gente que fala, meu médico cardiologista pediu para eu tomar uma taça de vinho, então eu quero começar a tomar mais vinhos, ou por curiosidade, ou porque agora como é que quer estudar e quer entender um pouco mais de vinho. Então, assim, o vinho é uma bebida em que a pessoa não só bebe para ficar bêbado, né? Ou para relaxar. Ele também tem muita coisa envolvida. A pessoa que começa a tomar vinho, ela quer entender um pouco mais sobre esse assunto. E até a ascensão social exige que a pessoa tenha um certo conhecimento, né? Sim. A gente vê, por exemplo, as pessoas que estão ascendendo a preocupação de entender um pouco mais, né? Sim, de pessoas que, por exemplo, querem entender porque está entrando num grupo que talvez exija um pouco mais disso para ela, né? Então eu acho que o vinho tem essa característica realmente das pessoas que começam a beber, elas se interessam muito pelo assunto. Então, eu consigo acompanhar muito bem aquele bebedor que bebe um vinho suave e que ele quer migrar para um demi-sec, quer ir para um vinho seco e ele quer entender mais para poder começar a tomar outros vinhos, né? Bom, Érica, então você falava para a gente então que as pessoas estão cada vez mais interessadas tanto pelo lado da saúde quanto até pelo lado de ascensão social, de poder também entender um pouco mais. Eu percebo, nós aqui na M Prado Consultoria, viajamos muito para o sul do país por causa do agronegócio. E o que a gente percebe, por exemplo, quando a gente sai lá com os clientes para o almoço, a gente tem que tomar uma taça de vinho, porque eles almoçam tomando vinho. E o grande problema é depois do almoço que dá aquele sono, né? Mas se você não toma, você está não está sendo uma cortês, desfeita, né? Uma desfeita e tal. E assim, então é hábito. Toda vez que eu vou para o sul, eu já me preparo que eu vou. E geralmente eles chamam vinho de colônia. Sim. É um vinho bem diferente, quer dizer, não é um Cabernet Sauvignon que a gente está acostumado. É aquele vinho mais simples. Simples, né? Isso. E a gente vê que começa aqui também no Triângulo Mineiro, mesmo no centro-oeste para frente, um interesse muito grande. Eu tive, inclusive, outro dia em Rondônia e me deparei lá com uma casa de vinhos, né? Achei interessante, fui lá conversar, por causa do clima lá, muito quente, Sim. mas e lá também está tendo mercado. Então a gente vê que o país começa
a ter muito interesse por esse mercado. Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que se analisa isso? Olha, no bloco anterior a gente tinha falado sobre as questões que favorecem o consumo do vinho, né? Quando a gente fala do mercado, aí a gente já tem algumas coisas que não são tão favoráveis para nós. A primeira coisa que a gente vê diante desse mercado é a quantidade de impostos que a gente paga em cima do vinho. A gente tem hoje uma substituição tributária que gera em torno de 38% a 52% em cima do vinho. Quer dizer, quem mais ganha em cima do vinho é o governo, né? É o Estado. É o Estado. Além disso, a gente ainda tem a questão do dólar, né? Que para os vinhos importados a gente está tendo uma grande alta, principalmente agora, com relação aos vinhos importados. E a outra questão que preocupa muito quem está no mercado do vinho é que agora, no dia 1º de dezembro, começa também a incidência de um IPI muito diferente do que a gente pagava. Antes a gente tinha um teto de IPI que era até 73% na garrafa. O IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, né? Agora, dia 1º, nós vamos pagar 10% em cima do valor da garrafa. Então, algumas garrafas que a gente pagava 73 centavos, nós vamos pagar até às vezes 9, 10 reais em cima de uma garrafa. Então, assim, vai ter uma alteração muito grande no valor dos vinhos. O governo espera que no ano de 2016 eles arrecadem 1 bilhão só com o aumento de impostos e desse IPI sobre as bebidas alcoólicas. E aí, quando eu digo bebida alcoólica, está incluso todas as bebidas, uísque, vinho, vodka, cachaça, todas as bebidas estão incluídas nesse 10% que vai ser cobrado em cima de cada bebida alcoólica. Quer dizer, isso você vê, num cenário que a economia já não anda muito boa, com o acréscimo de preço, a tendência é a indústria de vinho sofrer. Sim, e repassar isso para os nossos clientes, existe também aquela complicação, porque tem cliente que sabe o que está acontecendo, mas tem cliente que não sabe e às vezes tem até o próprio cliente não sabe explicar isso para a pessoa final, né, que está comprando vinho. Então, assim, e para a gente é muito complicado, porque também fazer com que o consumidor final entenda que esse imposto não tem nada a ver com a gente, né, assim, com a gente que eu digo assim, com o proprietário de uma loja, de um restaurante, é muito complicado também, né, porque todos esses impostos, eles não ficam com o proprietário de um estabelecimento que vende vinho. Não traz benefício nenhum para ele. Mas nós precisamos repassar, porque na verdade a gente é cobrado disso, né? Então, assim, eu penso que alguma coisa vai acontecer de agora em diante, né? Com relação ao consumo. Espero que essa queda não seja muito brusca. Porque quando a gente fala do mercado de vinhos, a gente está falando de pessoas que tomam vinhos de 20 e estamos falando de pessoas que tomam vinhos de R$2.000, né? Então, assim, eu acho que o vinho é um objeto de desejo, né, para muitos. Então, eu talvez acho que algumas pessoas elas vão deixar de comprar o vinho porque está muito caro. E é uma pena, porque justamente agora que o mercado está em expansão, você vem e cria uma barreira. Cria uma barreira, isso mesmo. Então, isso é muito ruim para não só para quem trabalha diretamente com o vinho, como eu, mas para os restaurantes, para as festas, é toda a cadeia, né? Todas as pessoas que envolvem cerimonial, que hoje trabalha com esse serviço, e eu acho que vai afetar bastante. E é tão gostoso, você vai, por exemplo, numa vernissagem, aí serve lá um espumante no final de tarde e tal, é muito agradável, né? Você se sente diferenciado, né? Quer dizer, e cada vez mais esse hábito está se tornando natural e normal. Sim, e acho assim, outra coisa que eu acho que também favoreceu ao maior consumo de vinhos é que
a gente tem desglamorizado um pouco essa questão do vinho, né? Eu acho que isso é importante, porque o vinho, ele é para qualquer um, desde que ele esteja disposto a degustar, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente só não vende mais vinhos por conta dos impostos mesmo. Seria tão bom se a gente pudesse sentar numa cafeteria aqui em Uberlândia, que pudesse tomar um espumante, né? Tomar um vinho branco no gelo e ver isso com mais facilidade, né? Sentar num restaurante, mesmo que seja num boteco, né? Que a gente pudesse não optar, por exemplo, pela cerveja ou pelo chopp e pudesse tomar o vinho como se ele fosse uma bebida para qualquer um. Isso seria muito importante. Você vê, no Rio Grande do Sul a gente vê isso, né? Eu acho muito interessante. Chega no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que te oferece na carta é o vinho, né? Antes da cerveja ou de qualquer outra coisa, né? E a gente vê o povo sadio, né? Com uma saúde muito grande. Eu ando muito naqueles... tipo lá, como eu falei para você agora, em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. No Vale dos Vinhedos, é muito interessante. Você vê a saúde das pessoas, as pessoas são longevas. Você vê gente lá de 100 anos andando na rua, canoa. O vinho tem, a gente percebe muito isso quando a gente vê uma família que toma vinho desde sempre, né? A gente percebe o quanto eles são mais fortes, são mais saudáveis, são mais dispostos, né? Então a gente percebe isso. Para nós, isso ainda é uma realidade que não acontece, né? Porque a gente está aprendendo ainda, como eu disse, a gente está engatinhando ainda nesse... O Brasil em geral, né? Porque quando a gente fala de Itália, França, a gente está falando de países que sentou à mesa para almoçar ou para jantar, o vinho, ele está assim como o arroz e o feijão está para a gente. E eu até imagino o consumo per capita de lá com o daqui, deve ser uma diferença discrepante. Discrepante. Né? Érica, então nós falamos desse novo hábito que as pessoas estão cada vez mais interessadas pelo vinho, tanto pela saúde quanto também pelo entretenimento, né, por ser um alimento, né? E tem toda uma questão até religiosa o vinho, né? Ele tem todo esse glamour, né? E eu queria que você falasse agora assim, como é que você está vendo, assim, por exemplo, você que tem uma empresa especializada, você representa uma das marcas mais tradicionais e conhecidas do país, né, em qualidade, que é a família Valdur. Como é que você está vendo aqui, você lá na Line Home, como é que você está vendo o crescimento desse mercado, o interesse desse mercado? Sim, desde quando a gente começou, muita coisa mudou, né? Antes, hoje nós chamamos Família Valduga por conta de empresas que vieram para agregar valor ao nosso vinho, né? Então hoje a empresa não é mais só a Casa Valduga. A gente tem a Casa Madeira, que produz suco de uva, as geleias e os cremes balsâmicos, produtos gourmets, né? E a gente também tem uma outra empresa que é a Domino, que é uma importadora, né? E que hoje a gente traz 6 países diferentes: Argentina, Chile, Itália, Espanha, França e Portugal, né? Então, aí já foi uma mudança, porque quando eu comecei, a gente não bebia nada, né? Há 10 anos atrás, eram poucas as pessoas que bebiam vinhos. Hoje as pessoas bebem e elas têm uma exigência também, né? Então, quer dizer, até a Valduga sentiu a necessidade de também ser uma importadora, né? Então, o mercado, ele vem mudando muito, porque as pessoas, antes elas tomavam um vinho, como você disse no começo, meu amigo tomou conversando comigo, tomou um gato negro e ele queria tomar gato negro em todos os lugares que ele fosse. Hoje não, as pessoas tomam um Malbec hoje, amanhã ela quer tomar um Cabernet Sauvignon, depois ela quer tomar um Syrah, ela quer experimentar coisas novas. O bebedor de vinho, ele é um curioso hoje. Antes ele era uma pessoa que tomava Cabernet Sauvignon e somente isso. E ele tinha um vinho que ele tomava, ele não tomava outro, né? Hoje não, esse mesmo consumidor, ele busca experimentar coisas novas. E isso a gente percebe muito claro lá na Wine Home, né, na loja. Cada dia o cliente vai lá buscando uma coisa nova. Ele não quer, mesmo que ele tenha... Adorei o vinho que você me vendeu na semana passada. É muito bom, eu quero comprar ele outras vezes, mas hoje eu quero levar uma coisa diferente. Então a gente tem essa mudança no perfil, né, do consumidor,
que mesmo que ele tenha gostado, ele quer experimentar coisas novas. E lá na loja a gente consegue dar um atendimento muito diferenciado para o cliente, onde ele realmente tem um atendimento direcionado a ele. Então eu não tenho, eu falo que eu sou uma vendedora nata, eu gosto mesmo de vender, é nisso que eu trabalho. Então eu não tenho muito pudor em perguntar para o meu cliente o que ele quer, né? Eu quero dar um presente, qual o valor que você quer gastar nesse presente? Né? Que é para homem, é para mulher, é para que ocasião? Porque o vinho, ele precisa dessas perguntas. E assim, ele serve para todo o mercado. Para um restaurante, por exemplo, para os treinamentos que eu venho dando para vários restaurantes aqui em Uberlândia, eu tenho mostrado para o garçom que ele é um profissional do serviço do vinho. Ele não é um carregador de bandeja. Carregar uma bandeja, se eu colocar na mão da minha filha de 8 anos, ela vai carregar. Um garçom, ele tem uma profissão tão importante quanto um nutricionista, um médico, um advogado. Mas ele tem que ser bom naquilo que ele faz. E para ele ser bom, ele tem que entender que ele é vendedor de serviço. Ele está ali para vender o que a casa tem para vender, né? O que uma carta de vinhos, um cardápio, isso tudo são ferramentas de um bom garçom. Então a gente tem mostrado muito isso para a gente também mudar o pensamento dos proprietários dos restaurantes e do próprio funcionário, E né? até a sugestão do vinho, né? Se o cara vai se é uma carne branca, se é uma carne vermelha, né? E se o garçom não souber, por exemplo, orientar. Né? Eu vejo que até, assim, antigamente em Uberlândia, você tomava o vinho, eles não deixavam, não colocavam nem aquele pouquinho para você experimentar inicialmente, para ver se o vinho estava bom. Já iam colocando, não respeitavam meia taça, colocavam a taça inteira, né? Que são detalhes que é só quem está vivenciando isso que observa, né? As pessoas não sabem disso. Quer dizer, se não houver um treinamento para toda a estrutura de atendimento, a cidade fica, vamos dizer... A gente fica, às vezes, por exemplo, se você chega num restaurante com um grupo de fora que já está acostumado com o serviço do vinho, às vezes a gente fica até um pouco envergonhado, né? Porque o serviço do vinho, ele tem um ritual. O serviço do vinho vem sempre acompanhado com água com gás ou sem gás. Isso é necessariamente perguntado para o cliente, né? Então, o vinho já vem com água com gás ou sem gás. A gente percebe que, por exemplo, ainda vem garçom com vinho branco espumante sem balde, com gelo, né? Então, todas essas coisas, elas são muito importantes no serviço do vinho. A gente nunca serve um vinho branco ou um espumante sem estar no gelo, né? A gente nunca serve um vinho tinto muito gelado, ou também a gente nunca pega um vinho tinto e deixa em cima da mesa do cliente. E todo mundo fala vinho tinto em temperatura ambiente da Europa. Aqui está 32 graus. Se você deixar seu vinho em cima da mesa, tinto, ele vai ficar a 32 graus. Então, não é porque é um vinho tinto que ele não possa ser colocado no gelo, mas isso o garçom tem que questionar para o cliente. Tanto é que, às vezes ele pergunta, porque geralmente eles têm aquela forma de gelar rapidamente, né? Hoje em dia, né? Ele pergunta a temperatura e te traz, às vezes, na temperatura que você deseja. Né? Sim. Você vê como está bem desenvolvido o atendimento. Que eles fazem a salmoura, né? Então, assim, todas essas coisas vêm acontecendo, isso é bom. Eu acho que os donos de restaurante, eles têm que, se eles se propõem a ter um serviço do vinho, eles têm que se preocupar com o serviço realmente, de ser um bom serviço, de ter um bom atendimento, porque o cliente do vinho também é exigente, né? Não que ele tenha que ser grosseiro ou que ele tenha que fazer alguma grosseria com o garçom se caso alguma coisa dê errado, mas orientá-lo para que essas coisas também mudem, né? Somos nós que conseguimos mudar uma estrutura, né? Nós cobrando de uma maneira inteligente, a gente consegue também mudar tudo isso, né? Para que a gente tenha um serviço muito bem feito, né? E como você vê, hoje você com essa representação e tal, estamos evoluindo no vinho? Sim, muito. Estamos evoluindo muito e eu acho que as pessoas
tem também evoluído nos vinhos. Hoje a gente também está vendendo uma coisa que não acontecia. A gente nunca vendia mais brancos e espumantes do que tintos. Hoje a gente já está tendo uma reversão nesse mercado. A gente já está vendendo mais brancos e espumantes do que vinhos tintos. Inclusive é mais adequado ao clima aqui, Sim, né? A gente tem um clima muito favorável. Os vinhos brancos e espumantes harmonizam muito bem e são muito favoráveis pelo calor que a gente tem aqui, né? Então a gente vê que antes era só tinto. Agora a gente já está vendo um crescimento aí dos brancos e dos espumantes, o que é bom, porque eu acho que as pessoas, quando acertarem num vinho que realmente é para o nosso clima, as pessoas vão beber mais. Se vai na Europa hoje, você vê o quanto eles tomam de vinhos rosés. Né? Só tá tomando, vai na França, você vai na Itália, é só vinho rosé, né? É que tá quente, eles estão tomando vinho rosé. Não tem hábito, né? Não tem, e acha que rosé é um subproduto. Rosé é um produto tão bom quanto branco, quanto tinto, né? É um produto feito especificamente para ser rosé. Eu acho que esse mercado vai mudar muito ainda. Nossa, Érica, eu queria te agradecer muito, o tempo infelizmente acabou, mas queria agradecer muito a sua presença e queria deixar as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Sim, eu gostaria muito que as pessoas visitassem, né, a Wine Home. Nós estamos na Avenida Liberdade, perto do Praia Clube, ali perto do Açaí da Terra. Pode dar um número. Avenida Liberdade 234. Tem telefone lá? Tem, 3217-8492. E estamos abertos de terça a sábado, das 10 às 19 horas. Vai ter sempre alguém, assim, muito especializado para atender. Tá bom? Ótimo. Te agradeço mais uma vez. Queria agradecer também a você, público telespectador, que nos prestigia com a sua audiência semanalmente. Agradecer também aos patrocinadores que prestigiam o programa, em especial a Anamis, que veste o apresentador. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima semana.